Neurocast SBN, o podcast da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Olá, bem-vindos a mais um Neurocast. Eu sou o Dr. Fernando Gomes, neurocirurgião, e hoje vamos falar sobre São Paulo mais acessível, avanços, desafios e o futuro da saúde pública voltada para as pessoas com deficiência. E eu tenho o prazer de receber a professora Linamara Riso Batistella, que é professora titular de Fisiatria da USP. Muito bem-vinda, Linamara. Prazer estar aqui com você, Fernando, de verdade, muito bom, muito boa essa oportunidade. Olha, há muito tempo eu estava querendo ter esse bate-papo, sobretudo para trazer muita informação de qualidade para toda a sociedade brasileira de neurocirurgia, para os demais médicos também e para toda a população. Linamara, a sua história, sem sombra de dúvida, é inspiradora. Eu gostaria que você contasse um pouco para a gente como que a reabilitação de pessoas com deficiência acabou tornando a sua missão de vida. Interessante, Fernando, porque quando eu era criança, eu via muita criança com sequelas de paralisia infantil. E por razões até de localização, porque muita família do interior e nós morando em São Paulo, uma porção de amigos, familiares que vinham em busca de consulta. Então, aquele quadro foi se tornando, de certa maneira, natural. Eu estudei ao longo da faculdade com uma pessoa que é incrível, que hoje é uma grande psicanalista, e que tinha uma sequela importante de paralisia infantil, né, que era a síndrome de Heimlich. E, assim, vendo as pessoas fazerem tudo que a gente fazia, nós da mesma idade, né, e que não tínhamos nenhuma limitação, e algumas vezes melhores do que a gente fazia, eu fui me acostumando a entender e a olhar para isso. Eu sempre gostei de trabalhar com terapêuticas não medicamentosas. Eu já na faculdade fui aluna do professor Figueiredo Ferraz e do Walton Carneiro, e eles foram os introdutores desta medicina não medicamentosa, não farmacológica. É medicamentosa, mas não é farmacológica. E eu comecei, já terminando a faculdade, a pensar em fazer medicina física e reabilitação, porque nessa altura do campeonato eu enxergava que havia muita restrição para atender os pacientes com sequelas. E mais ainda, no alvorecer dos 20 anos da pós-pólio, a gente começou a ver outras sequelas aparecerem. Então foi um desafio interessante, porque eu tinha a motivação de ter convivido em igualdade de condições, acho que isso também ajudou. Eu enxergava a preocupação das pessoas, não sabia o que fazer quando chegava uma pessoa com deficiência. E meu foco sempre foi mesmo a deficiência física. Eu hoje trabalho com deficiência visual, a deficiência intelectual, ela perpassa o idoso, perpassa a criança, então a gente eventualmente tem, às vezes, casos também, a gente vê muito síndrome de Down, porque tem essa associação, mas a questão do que me motivou foi mesmo a deficiência física. E eu achava rico aquilo do aparelho. Imagina, hoje eu olho para as fotografias, aquilo horroroso, aquelas órteses enormes, os aparelhos, né? Ortopédicos. Sim. Aquilo era andar com 2 pneus no pé, né? Mas eu achava aquilo lindo, achava como é que a pessoa ficou de pé, como a capacidade. Eu acho que a gente viveu um mundo mais solidário, a capacidade das pessoas rapidamente encontrarem o seu espaço aonde estivesse. Então, acho que isso foi progredindo. Quando eu acabei a faculdade, eu já tinha certeza do que eu queria, do que eu ia fazer. Agora, olha só, avançando um pouquinho mais no tempo, tá? Vamos falar do Instituto de Reabilitação Luci Montoro, né? É uma referência internacional. A gente sabe disso. Como foi tirar esse projeto do papel? Olha só, saímos do túnel do tempo lá de trás e estamos indo... Como é que foi? Quais foram os desafios que a senhora enfrentou no começo disso tudo? Ai, Fernando, foi tão divertido isso. Eu vou dizer que os desafios foram muito bem compartilhados por pessoas que acreditavam muito nisso. Você vai descobrindo que tem outras pessoas convivendo com você, ou que tiveram a deficiência na família, ou que aprenderam a conviver na universidade, lugares onde você já está vivendo a vida adulta, ou está se preparando para ela, e que tinham uma grande sensibilidade e até uma vontade de entender melhor para ajudar. Eu já trabalhava no Hospital das Clínicas, eu já dirigia uma divisão de medicina de reabilitação. Eu tenho 50 anos de hospital, né? Tenho mais tempo de hospital que você de vida. Eu já dirigia e eu atendia, por força de estar no hospital, e sempre a reabilitação está muito associada com dor, e naquela época dor não era tratado como
um sintoma, que é quase uma síndrome, que é quase uma doença. Dor podia ser sempre uma coisa que... Por que não aguenta um pouquinho de dor? E nós resolvíamos esse problema. Já tínhamos ferramentas para resolver isso. Era com alguma frequência que nós éramos acionados para atender o Palácio do Governo, o presidente da Assembleia, porque o Hospital das Clínicas sempre foi um hospital muito parceiro. Eu já trabalhava lá, eu já era diretora da divisão de Medicina de Reabilitação, que era uma unidade ligada ao conjunto de hospitais do Hospital das Clínicas. E fui atender o governador Serra, que já era muito amigo e muito próximo dessa questão da pessoa com deficiência. Quando ele era o ministro da Saúde, nós escrevemos a Política Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, que é a política que está aí até hoje, e junto com o Ministério, com todas as dificuldades do Ministério da Saúde, né? Tem coisas pitorescas quando eu lembro. A gente ia para lá, anotava tudo no papel, voltava, digitava, porque não tinha nem máquina suficiente para todo mundo. E eles disseram, nossa, você tem uma máquina elétrica. Nossa, era um outro ministério. E o Serra foi modernizando aquilo. Escreveu a política e etc. Ele chegou aqui implantou-se a política, o HC foi parceiro sempre. O HC é sempre muito parceiro das pessoas com deficiência. Quando ele chegou aqui como governador, ele falou, me conte como andam as coisas aqui, como é que está a política. E eu contei para ele o que eu achava que era um avanço e que ele falou, não pode. Isso tem que estar no Brasil inteiro, tem que estar em São Paulo, em todos os estados. Ele falou, vou fazer uma rede, eu quero que você venha trabalhar comigo. Eu falei, não, Serra, eu gosto de ficar na universidade, gosto do Hospital das Clínicas, não tem a menor chance. Ele falou, não, mas eu quero, faço questão. Aí eu estava saindo do gabinete dele, assim, já encerrando a conversa, porque senão ele não ia me deixar sair, né? Ele falou, vou fazer a rede Luci Montoro. Eu falei, não, pera um pouquinho, estou voltando. Porque eu trabalhei muito com o doutor André. Nessa questão a formação do Conselho Estadual para assuntos da pessoa com deficiência, São Paulo foi pioneiro, foi o primeiro conselho, e foi um pedido meu para o doutor André. Porque eu dizia, se eles não tiverem voz, nunca vai acontecer nada. Porque eu sempre olhei muito para o paciente. E fiquei muito amiga do doutor André, muito amiga da dona Luci. Eles eram pessoas incríveis, incríveis. E acho que, assim, quando ele falou Luci Montoro, falou um nome, isso lembrou? Eu falei, não, é um compromisso, né? Eu falei, Serra, nem brincando você vai prometer... Não, tá... Bom, tá aí a rede Luci Montoro. Sim. Que hoje realmente está entre... Recentemente a certificação da CARF, que é uma certificadora internacional, nos colocou em primeiro lugar. Mas não é questão de estar em primeiro ou estar em segundo. Nós somos um centro de alta especialização, com alta tecnologia. Estamos mesmo entre os melhores serviços de saúde. E quais são os princípios do trabalho do Luci Montoro? Olha, Fernando, o primeiro e o mais importante, e eu digo isso todos os dias para os meus alunos, para os meus residentes, para os meus funcionários, aqui o patrão é o paciente. Uhum. Ele diz o que precisa e nós temos que nos virar para encontrar. Esse é um ponto. Tecnologia é um valor inestimável. Depois de tantos séculos esquecidos, a gente tem que trazer tudo que existe de tecnologia para facilitar a vida deles. Então, a tecnologia a serviço da reabilitação, a serviço da funcionalidade, é para nós um propósito permanente. E nós somos hoje, talvez, o centro que reúna a maior quantidade de tecnologias, inclusive interconectadas, a partir do prontuário, para poder acompanhar esse paciente quando ele está lá ou quando ele está remoto. A questão da tecnologia se soma com a qualidade. E as duas coisas me dão o parâmetro que hoje é o indicador da Organização Mundial de Saúde, que é a funcionalidade. Quando você fizer um relatório hoje sobre um conjunto de pacientes, você vai dizer mortalidade, natalidade e funcionalidade. O Brasil é signatário e se tornou signatário com a Nízia, né, assinando esse compromisso do Brasil colocar esse terceiro indicador. Por quê? Porque a funcionalidade fala mais do que você é, do que a sua idade ou da sua condição clínica. Se você perguntar para uma pessoa que tem diabetes, ela está doente, ela não está se sentindo doente. Sim. Então não é mais a doença, é a condição clínica. Uma condição clínica incapacitante precisa de uma terapêutica não farmacológica
que abrace o indivíduo. E, claro, se eu vou no oftalmologista e coloco um óculos, todo mundo acha a coisa mais natural do mundo. Se eu for no fisiatra e colocar uma prótese, não, seria deficiente. Sim. É o mesmo valor. É outra leitura, É né? outra leitura. Mas é dessa leitura que eu me prendo, porque a gente tem que mudar essa leitura. As pessoas não são deficientes porque elas têm uma prótese. Se tirar a prótese, ela vira uma pessoa deficiente. Sim, faz todo sentido. Inamara, e avaliando São Paulo principalmente, como é que você vê o acesso das pessoas com deficiência para os serviços de reabilitação? Eu recentemente, numa conversa, eu falei que todos os brasileiros que moram em São Paulo têm direito à rede Luci Montoro. E aí falou, não, a senhora se enganou, é todos os paulistas. Eu falei, não, é todos os brasileiros, porque vem brasileiros de todos os estados para serem atendidos. A Secretaria da Saúde tem um processo de regulação de vagas muito bem feito. E se esse paciente vem de fora, é o tratamento fora do domicílio, ou se ele mora aqui, porque eu falo, o paciente chega na primeira consulta, ele mora no interior do Ceará, na segunda consulta ele mora... Em Pirituba, já mora em algum outro lugar aqui em São Paulo. Porque ele já arrumou, já tem um vizinho, já Sim. tem um amigo. O Brasil, né, nós somos um povo solidário e acho que isso é muito bom. Então, a gente atende praticamente, ou pelo menos uma parcela importante do Brasil aqui em São Paulo, mas não é só na reabilitação, é em todas as outras áreas também. Mas para São Paulo, hoje, quando você fala de São Paulo, as 20 unidades, elas têm uma abertura e uma possibilidade de atender esses casos que a gente classifica como as grandes incapacidades, né? O AVC, a lesão medular, paralisia cerebral, a dor crônica e o amputado. A gente atende outras, eventualmente, estamos começando agora a atender Alzheimer, porque tem uma tecnologia nova, não medicamentosa, que me permite estacionar e às vezes até melhorar. Nós não atendíamos Parkinson, porque você não tem o que oferecer, você não atende, não, mas agora a gente tem o que oferecer também com tecnologias muito diferenciadas. Então, o escopo da doença neurológica vai se ampliando, seja lesão encefálica, seja... É mais a lesão encefálica, né, nas suas diferentes origens, seja uma lesão medular, porque essa é sempre de origem traumática ou tumoral. Mas, de qualquer maneira, o que fica como resposta é que a gente tem um modelo muito bom, que a gente tem que cuidar, porque para continuar sendo bom, e a forma correta de você cuidar de um ganho, que é um ganho da sociedade, é a própria sociedade se apoderar dele. Por isso que eu faço muita questão que todos entendam que o nosso patrão é o paciente. Em termos de política pública, focado nesse tipo de pessoa, nesse tipo de condição, principalmente entendendo que a derivada dessa funcionalidade é a inclusão de verdade. É a inclusão de verdade, a inclusão produtiva. Porque quem está funcional vai arrumar emprego, vai trabalhar, vai devolver na forma de trabalho o que o Estado deu da forma de saúde. Eu acho que tem aí, e que bom que a gente pode falar sobre isso, tem uma questão que nós vamos corrigir agora, que é o quanto as pessoas se colocam como pessoas com deficiência para ter acesso às vagas diferenciadas no mercado de trabalho. E nós estamos trabalhando com o Tribunal de Justiça para que isso não aconteça, porque o benefício não é exatamente uma benécia, é um direito, né? Nós estamos dando um direito para essas pessoas que ficaram esquecidas e muitas vezes até não foram adequadamente preparadas para o mundo do trabalho. Nesse mundo digital cabe todo mundo, cabe o cego, o surdo, a deficiência física, até o intelectual consegue executar uma série de tarefas com muita qualidade. Então não é justo, as vagas são para pessoas com deficiência, nós vamos lutar para que elas sejam destinadas às pessoas com deficiência. E estamos conversando realmente com os tribunais por conta dos atestados. Quer dizer, agora isso faz parte de um próprio processo de evolução. Exatamente. Né? O entendimento de que as coisas melhoram, de que as coisas mudam. E assim, há uma mudança que a sociedade tem que acatar, porque se eu preciso de... As oportunidades para serem justas não são necessariamente iguais. Se eu estou invadindo a oportunidade do outro, porque assim, não está bonito isso, não é ético, e eu acho que a gente tem que trazer essa discussão, principalmente na área da educação. Agora, quando a gente fala de reabilitação, a senhora muito bem disse, né, da questão da tecnologia. A gente não consegue entender ou imaginar
um progresso se não tivermos a incorporação da tecnologia. Como é que está funcionando isso em relação ao Sistema Único de Saúde? Essa incorporação, ela tem acontecido de fato para as pessoas com deficiência? A gente tem que melhorar mais? Olha, quando você fala em incorporação, eu dei hoje de manhã, a aula que eu dei para os meus alunos era sobre políticas públicas. A incorporação depende de um caminho que nem é tão longo, né? Conitec, Anvisa, Conitec e depois Ministério da Saúde. O problema é custo. E o custo das tecnologias acaba, às vezes, afastando essa tecnologia do SUS. Quando a gente mede custo-efetividade, eu vejo que você coloca uma tecnologia, reduz muito o custo geral. Reduz tempo de tratamento, reduz o número de profissionais que eu preciso. Então, no fundo, a economicidade está lá, está posta. Mas no primeiro momento, exoesqueleto, imagina, um programa de reabilitação que eu fazia em 8 meses, agora eu faço em 3. Então, eu aumentei a minha disponibilidade de vagas. A tecnologia veio para ficar. E o que o SUS ainda não oferece, a gente vai buscar a partir de projeto de pesquisa, emendas parlamentares. Os parlamentares, em geral, a maioria deles, mas especialmente, né, a Mara Gabrilli, eles nos ajudam muito, porque entendem a necessidade da gente levar a tecnologia para dentro dessa área. Quando você pensa numa ressonância magnética chegando no sistema de radiologia, ou uma robótica chegando na urologia, no centro cirúrgico, não causa espanto. Agora, eu ponho um sistema robótico para treinar o músculo do paciente. Nossa, mas como isso é caro? Não, ele é mais barato que o robô que está lá no centro cirúrgico. Eu já ouvi um comentário, talvez muito simplista, né, com uma avaliação muito rasa, dizendo em qualquer outra área você incorpora tecnologia, isso implica em economia evidente. Na área da saúde, parece que tudo que você incorpora de tecnologia só vem custo associado. A senhora já ouviu isso também? Eu ouço muito isso porque, e aí a culpa é nossa, porque a gente não mede. Quanto custa um paciente que faz um transplante? Eu não quero tirar o transplante de ninguém. Veja bem, sai um avião da FAB daqui, vai para o interior do mundo para trazer um coração dentro de uma condição absolutamente especial, e eu fico orgulhosa do meu Brasil fazer isso, para servir a uma pessoa que a gente espera que ela possa devolver na forma de inclusão, de trabalho, de afeto à sua família, o que a saúde está colocando para ela na forma de vida. Quanto custa isso? Nenhum dos meus tratamentos custa um avião decolar. Nenhum, eu tenho certeza. Agora, a gente tem que comparar coisas reais. Quer dizer, eu estou devolvendo vida, estou devolvendo não só a vida dessa pessoa, eu estou deixando a mãe liberada, o pai vai trabalhar sossegado, essa pessoa vai crescer e vai trabalhar também. Isso não tem valor? Eu acho que a gente tem que mudar o jeito de falar, Fernando. Talvez o que aconteça é que parece que a gente está na frente de um quebra-cabeça que as peças sequer estão pertas para se encaixar. E fica uma coxa de retalho. Eu acho que nós também precisamos mudar o nosso discurso. Eu tenho uma vizinha que eu adoro, que é uma síndrome de Down, mas ela já é uma moça, e ela fala, muda o jeito de falar que eu mudo o jeito de ouvir. Faz sentido total. Então, eu falo para ela, você me ensinou uma coisa que eu vou usar com todo mundo. E é isso mesmo. A gente tem que mudar o jeito. Eles me falam, mas Namara, outro exoesqueleto? Mas isso é caro. Não, caro é a vida, caro é não tratar. E eu dou sempre o mesmo exemplo, porque eu gosto desse exemplo do transplante. E eu vou te falar uma coisa, estou muito à vontade para falar, porque eu tenho uma sobrinha transplantada. Então eu dou um valor enorme para isso. E todo mundo dá. Agora, entre não viver, né, morrer, ou viver de forma tão ruim que às vezes família e a própria pessoa diz, por que não morreu? Que é o que acontece se você não tratar uma pessoa com deficiência. Então, eu acho que assim, a gente tem argumentos enquanto sociedade civilizada, e a gente tem que usar esses argumentos, porque há um movimento, né, em direção a retomar as exclusões, pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, idosos, quer dizer, nós estamos vendo aí uma polarização que é assustadora, né, anticivilizatória. Bom, nessa mesma linha de pensamento, mais evoluído e empático, eu lhe pergunto,
Como trabalhar melhor até a formação dos futuros profissionais, porque até essa narrativa que precisa mudar, eu acho que ela, saindo da universidade, ela sai até com mais força. Muito mais Como é força. que ela pode ser trabalhada? Para o indivíduo ser mais empático, para ele entender exatamente que não é questão de preço, não é questão de custo, é questão de qualidade de vida e desse respiro que a própria sociedade merece e pode dar. Eu acho muito bom quando eu falo para os pacientes, para os alunos, eles gostam muito da convivência lá no centro. Eles preferem que a gente puxe a sala de aula para dentro do centro e depois tenha discussão. É muito interessante o nosso modelo de ensino. A gente tem disciplinas ao longo dos 4 anos, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Depois, quinto e sexto, são os estágios. Eu falo, podia ser você. Experimenta pensar que podia ser você. Mas podia ser uma pessoa que você gostasse muito também. Então, olha para ele pensando como é que você gosta de ser tratado. E eu acho que a empatia é uma coisa que a gente ensina. E precisa, não tem nada... O que é mais empático é você trabalhar colaborativamente, que é o que a gente faz o tempo todo, porque a gente trabalha com a equipe multi. O que é mais desumanização, eu escrevi um artigo, inclusive, sobre isso, que saiu no Estadão. É o trabalho isolado. É isso que desumaniza a pessoa e a oferta de serviço que ela faz. Vamos mudar, né, Lina? Tem que mudar. Namara, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de encerrar pedindo que você deixasse uma mensagem para todos os neurocirurgiões, para as outras pessoas também, mas com enfoque nessa especialidade que, pelo menos aqui em São Paulo, a gente conversa tanto, interage tanto, né? A fisiatria, a neurocirurgia, eu acho que tem espaço para interagirmos ainda mais. Você sabe que minha área de atuação, principalmente a hidrocefalia de pressão normal, você falando tudo isso, eu fico maravilhado de pensar, puxa, eu sei que vai chegar um dia que a gente também vai ter um olhar diferenciado para essa doença. Já fizemos trabalho comparando válvula de pressão fixa e programável e a gente provou que, no final das contas, um pequeno investimento numa prótese melhor, no período de 1 ano, o tratamento fica mais barato. Já levei no Senado, já apresentamos para a Anvisa, para o Ministério da Saúde, então a gente fica na torcida e, sobretudo, para incorporar políticas públicas de reabilitação, identificação precoce e assim vai. Mas nem em todos os lugares do nosso país aí afora, essa integração ela existe de uma forma tão harmônica e clara, como a gente tem o privilégio de, sobretudo, verificar no Hospital das Clínicas. Então eu gostaria que a gente encerrasse a entrevista com uma mensagem tua para todos os neurocirurgiões aqui do nosso país. Os neurocirurgiões são pessoas incríveis, maravilhosas, que recuperam um paciente que acabou de ter uma lesão medular, um trauma crânioencefálico, e deixa o paciente numa condição tão adequada para que a gente possa tratá-los, para que a gente possa recepcionar e fazer a reabilitação. E eu tenho uma experiência muito boa trabalhando com os neurocirurgiões já na UTI. Uma experiência que a gente já levou para 3 grandes hospitais aqui do Brasil. Porque é muito diferente o paciente que eu acompanho do pós-operatório imediato, ainda na UTI, até chegar no centro, daquele paciente que chegou tardiamente. E é um grande aprendizado para nós. Eu acho que a gente tem vários desafios, né? Os distúrbios de consciência crônicos, que a gente começa agora a enxergar caminhos, né, para estimular e, quem sabe, conseguir. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Mas eu entendo que é uma área em franca evolução. O que o neurocirurgião tem é o comando do navio, é um Titanic. E quem acha que é o coração, eu respondo, coração sem cérebro não funciona. É isso aí. Professora, muito obrigado pela sua participação, estou muito feliz. Que bom que deu certo. É isso aí, a gente fica por aqui. Um beijo no coração e até a próxima. Neurocast SBN, o podcast da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.